Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural, para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. Glória a Deus pela sua vida, muito boa noite, muito bem-vindo. Vou tirar, gente, porque o antirreflexo aqui, não consigo te enxergar, mas agora eu tô te vendo, amém? Muito bom nós estarmos juntos, amém? Não sei você, mas eu amo estar na casa do Pai, eu amo estar na casa de Deus, e eu estou muito feliz de estar aqui com você nessa noite. E eu não sei quando você assiste esse vídeo qual é o teu sentimento, mas eu fico muito empolgada com esse vídeo. Você fica empolgado também? Não dá uma empolgação, assim, uma vontade da gente viver tudo aquilo que Deus tem para nós? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora, a gente vai orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos na Tua casa, porque nós estamos aqui para glorificar o Teu nome. Senhor, nós somos Teus escolhidos. E quão privilegiado nós somos, Senhor, de podermos estar aqui, Senhor, podermos ter relacionamento contigo, podermos Te conhecer e desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, eu oro para que nessa noite, Senhor, o Senhor traga uma revelação ainda maior, Senhor Deus, das Suas verdades, e que nós possamos sair daqui ainda mais encorajados a vivermos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero começar falando com você a respeito de algo que Deus já tem falado comigo há bastante tempo, só que eu estava só tentando entender qual era o momento correto de compartilhar essa palavra, né? E o Senhor, eu gosto muito de prestar atenção naquilo que Deus está falando para a igreja e como a voz dele está, então, se direcionando. E eu já tinha no meu coração essa palavra, mas eu entendi que essa palavra, ela deveria, né, ser ministrada num tempo determinado. E eu, na semana passada, quando eu ouvi o pastor Edivaldo pregando e aquilo que Deus tem dado para a vida dele, eu entendi que se encaixaria perfeitamente nesse momento. E na semana passada, a gente ouviu um pouquinho sobre as áreas cinzentas. Eu não sei se você estava aqui, se você pôde ouvir. E ele falou um pouco sobre aquelas áreas da nossa vida que não são nem pretas, nem brancas, né? Aquelas zonas cinzas que muitas vezes a gente tem. E essas coisas são coisas que nos prendem, que nos impedem de viver aquilo que o Senhor tem para nós, né? E a Bíblia fala lá em Apocalipse sobre nós sermos frios ou quentes, né? Que sermos mornos é uma condição muito ruim a ponto de sermos vomitados. Então, o quanto que o Senhor nos chama, né? As coisas com Deus, elas são radicais, amém? E o quanto que o Senhor nos chama para nos posicionarmos
em obediência, em direção àquilo que Ele planejou para nós. Amém? Então, essa palavra é uma palavra que vai falar um pouquinho da tua posição, de quem Deus chamou você para ser, para aquilo que Ele te criou, né? E o que Ele espera de você, então, enquanto filho. E eu quero começar falando um pouquinho a respeito da posição que o Senhor nos coloca, então, quando Ele nos cria. A gente vai lá em Gênesis 1, 26, e a palavra de Deus diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí ele diz: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então aqui nós vemos que Deus, quando Ele cria o homem, Ele dá uma ordem. Ele diz assim: domine sobre os peixes do mar, aves do céu, grandes animais, toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então a gente entende que o Senhor faz um chamado para o homem nesse momento, que é um chamado de, vamos ver se você conseguiu me pegar, vamos lá? Chamado de autoridade, sim, domínio, mas uma ação, né? Uma função de governar, tem tudo a ver com governar. Quem governa é o quê? Exerce o quê? Quem governa exerce que função, gente? Como? Lidera. Então, quem governa é líder. Amém? E o Senhor, então, nos diz, quando Ele fala isso para Adão, Ele está dizendo: Adão, lidere. Lidere por onde você passar, seja um líder. Então, o Senhor criou o homem, e aí você anota, talvez você não se veja assim, mas você foi criada para ser um líder. Amém? Para liderar, nós somos chamados para liderar nos contextos aonde nós estamos. E basicamente a gente pode dizer que o Senhor nos criou para liderar em 2 contextos. E nós vamos falar desses 2 contextos, e eu quero, destrinchar um pouquinho com você a respeito. Nós vamos falar, em primeiro lugar, quando a gente lê esse texto em Gênesis, a gente está entendendo que o Senhor nos criou para liderar sobre o quê? Sobre a criação. Então, o Senhor nos coloca nessa posição de domínio que o homem, então, deve exercer sobre a criação. Quer dizer, ele não deve só cuidar, mas desfrutar e decidir sobre tudo que ele havia criado. Então, nós somos colocados como líderes pelo próprio Deus. O próprio Deus nos coloca nessa posição. Então, o que significa a palavra líder, A palavra líder diz que lidera determinado setor de atividade ou uma competição. Pessoa que exerce influência, então anota essa palavra, influência sobre o comportamento, pensamento ou opinião dos outros. Pessoa ou entidade que lidera ou dirige. Chefe de um partido ou movimento político. Não é o teu caso, eu acho, Nenhum de vocês faz isso aqui, eu acho, por enquanto, Opa, a gente tem uma política aqui sim. Temos aqui, bem na minha frente, uma mulher de Deus que... não olha para o lado não, que é você mesmo. A Vanessa, uma mulher de Deus, e o Senhor chamou a Vanessa para exercer essa função. Amém? Então, ela tem esse chamado de Deus. Ela entende dessa forma, ela não está ali porque ela quer ocupar um cargo, porque não é fácil, Vanessa? A gente conversando com a Vanessa, a gente sabe o quanto que é difícil ela enfrentar o que ela enfrentou durante todo o processo, mas ela carrega algo, ela tem uma causa no coração dela, e é uma causa que a gente também defende, E tem a ver com as crianças, e ela entendeu de Deus que ela tem que exercer esse chamado. Amém? Então, esse é um chamado precioso, gente. O Senhor nos criou para liderarmos em todas as esferas, no nosso trabalho, em tudo que nós fizermos. Ele nos quer nesse lugar. Amém? E aí a gente viu que o líder é aquela pessoa que exerce influência sobre o comportamento, pensamento ou opinião dos outros. E aí a palavra influência, eu quero definir para você. É o ato ou efeito de influir
poder ou ação que alguém exerce sobre outro ou sobre certos fatos ou negócios. Prestígio, preponderância, poder ou ação sobre o outro. Autoridade moral. Autoridade moral. Preponderância, influxo, entusiasmo. Então, o Senhor nos chama e Ele nos coloca nesse mundo, não só para a gente viver a nossa vida, fazer as coisas que são confortáveis e boas para nós, desfrutarmos dos nossos bons feitos, nossos bons atos, né? Podermos usufruir do nosso trabalho, podermos usufruir da nossa vida, tudo isso é bom, amém? Mas esse não é o propósito para o qual Ele criou você. Então, Ele nos cria para mais do que isso. Ele tem algo maior para você. E o mais interessante que você precisa entender é que, enquanto você não ocupar o que Deus determinou que você ocupe, você não se sentirá completamente satisfeito. Sabia disso? Não sabia? Então, eu estou dizendo isso para você agora. Enquanto você não ocupar a posição que o Senhor criou você para ocupar, você não vai encontrar uma coisa na vida que você busca, eu acredito, e todo mundo busca, que chama o quê? Satisfação. Muitas vezes a gente está buscando satisfação. Eu quero um trabalho que me satisfaça, eu quero família, eu quero filhos, eu quero um namorado, eu quero uma namorada, eu quero tantas coisas na minha vida para buscar o quê? Me sentir satisfeito. Mas, na verdade, querido, a única coisa que vai fazer você se sentir completamente satisfeito é viver o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Então, João, quero dizer para você que você indo lá para Portugal, se for o propósito de Deus para a tua vida, você vai ser feliz e satisfeito. Amém? Eu já queria ter dito isso para você. Eu sinto de todo o meu coração, toda decisão, querido, que você tomar, toda decisão que você fizer na sua vida, se for a vontade de Deus, se for o que Deus tem para você, você vai ser bem-sucedido e satisfeito. Do contrário, você não será. Então, a gente precisa buscar ouvir a voz de Deus. O que Deus tem para você, o que Deus tem para mim, é o que vai nos satisfazer. Amém? Então, como líderes da criação, Ele nos estabeleceu para influenciar a nossa sociedade, ter poder e ação sobre situações, sobre pessoas, ter autoridade moral e espiritual. Amém? Então, você já está nesse lugar. O Senhor já colocou você nesse lugar. Você já foi estabelecido por Ele quando? Quando que você foi estabelecido por Ele? Desde quando você foi estabelecido por Ele? Desde do ventre da sua mãe, desde quando você foi concebido. Amém? Desde quando quando o primeiro homem foi criado, Deus já estabeleceu. Amém? Você nos estabeleceu como líderes. Então, a liderança é um propósito de Deus para nós como seus filhos. Ele nos criou com um propósito que vai muito além das nossas próprias vidas. Amém? Nós termos sonhos realizados, sermos felizes, comprarmos bens, termos tantas coisas, é muito bom poder desfrutar daquilo que o Senhor nos dá. Ele se agrada com isso. Mas, como eu disse, nós precisamos entender o propósito de Deus para todas as coisas, né? O Senhor não dá riquezas para você somente para você usufruir disso. É muito pouco, né? É muito pouco você ganhar o seu dinheiro e só satisfazer as suas necessidades. E o Senhor escolhe algumas pessoas para serem bem-sucedidas, não é verdade? Tem muitas pessoas que têm um dom de multiplicar dinheiro. Você conhece aí gente que tem dom de multiplicar dinheiro? Amém? Eu oro para ser assim, né? Todo mundo quer. Eu creio que Deus, Ele é o mais inteligente. Quem concorda que Deus é a pessoa mais inteligente, o ser mais inteligente já criado na face da terra? Ele não foi criado, ele sempre existiu, né? Então, Deus que é inteligente, dono de tudo, e você, quem que você é? Você é quem? Filho de quem? Filho de Deus, gente. Você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você tem o quê de Deus? Uma coisa que chama, não sei se você sabe, mas você tem um gene aí. Você tem uma coisa que chama DNA. E como filho de Deus, você tem o DNA de Deus.
E quando nós temos um DNA, como é que funciona quando a gente é concebido? A gente recebe o DNA dos nossos pais. O que vem junto com esse DNA? Como que é? Características. Quais são essas características, Jô? Vamos lá, aula de genética. Vamos ver se você passou nessa aula aí de biologia. Vamos lá. Cor da pele, cor dos olhos, cabelo liso, loiro, enrolado. Amém? Vai ser calvo? Não vai ser calvo, né? O gene da calvície, a mãe dá o gene da calvície. Sabia que é a mãe que dá? A mulher que dá o gene da calvície? Sabia disso? Coisa triste, né? Vocês que sofrem e a gente que transmite. Então, gente, a gente herda o quê? Uma bagagem genética, uma herança genética. E essa herança genética vai, né, assim, a gente vai transmitir, revelar as características que nós recebemos dos nossos pais. Então, Deus, como teu pai, Ele deu para você uma herança, Ele deu para você uma carga genética. Amém? E cabe a você manifestar isso. Uma coisa muito legal, falando de genética, não sei se você sabe disso, mas hoje, né, quando eu estudava, era difícil entender. Contar uma curiosidade. Todo mundo estudou biologia aqui na escola, certo? Não? O Douglas estudou. Mas você teve que passar de ano, né? Então, você fez prova, fez de conta que estudou. Tá. Supletivo, tá bom. Então, tá. Todo mundo aqui estudou, a maioria estudou biologia, e aí você aprende lá genética na escola, que é o quê? Azão, azinho, azinho. Lembra disso? Né? A gente aprende isso aí. Aí tá. Aí eu fui para a faculdade. E na faculdade, o meu curso é um curso na faculdade que eu estudei, que estava dentro das ciências biológicas. Então, eu fui estudar genética. Só que a genética da faculdade, ela não é a genética do azão, azinho, azinho. Ela é uma genética que nos ensina que a genética é algo muito mais complexo e não tão determinista como a gente pensa que é. E aí, estudando, a gente aprende, hoje isso está sendo muito falado, que o gene depende do ambiente. Então, o que significa? Não adianta você ter uma carga genética. Tem um barulho estranho, né? É o helicóptero passando, gente. Não adianta. A pessoa que ouve todos os barulhos. Enfim, não adianta você ter um gene e o ambiente não favorecer, as condições não favorecerem que aquele gene se manifeste. Enfim, é muito mais complexo, mas o que isso tem a ver com você e Deus? Tem tudo a ver com Deus. Porque se você recebe algo de Deus e você não trabalha para que isso seja manifesto, o que vai acontecer? Não vai acontecer. Então, as condições, elas precisam favorecer. Amém? Então, voltando um pouquinho aqui sobre, eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas, voltando, né? Então, falando da gente como líder na criação, pessoas de influência, pessoas que não foram criadas só para se autossatisfazer, para viver só para si mesmas, mas o Senhor nos criou com outro propósito. Então, eu quero ler aqui para você um texto que está lá em Eclesiastes, que foi escrito por Salomão. Quem sabe quem é Salomão? Vocês já ouviram falar de Salomão? Salomão era rico? Pouquinho rico só? Ele foi o homem, segundo a palavra, naquele tempo mais rico de todos os homens. Foi riquíssimo, milionário, né? E ele tinha algo que eu creio que todos nós gostaríamos de ter, que é o quê? Sabedoria. Gente, pensa na mistura, riqueza e sabedoria. Né? E aí, o que Salomão disse no final da vida dele? Olha que interessante que eu quero chamar a tua atenção. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas
e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música e de toda espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do céu. Por quê que ele chega a essa conclusão? Porque ele chegou no final da vida dele, Salomão, ele começou muito bem, mas ele não terminou bem. E ele disse, nada valeu, porque eu não cumpri o meu propósito. Eu não cumpri aquilo que Deus determinou para mim. Eu tive tudo, mas eu não tive nada. Então, eu creio que o que Salomão nos ensina aqui, ele chega à conclusão de que tudo que ele havia feito era apenas para o seu desfrute e não tinha nenhum proveito. Mas no final do livro de Eclesiastes, ele termina dizendo o seguinte, Eclesiastes 12:13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Amém? E quando nós tememos a Deus, o que a gente faz? A gente vive para Deus. A gente vive para cumprir o que Deus chamou a gente para fazer. E esse chamado que Deus faz para você, que é reinar em vida, é o chamado que Ele está fazendo para você nesse momento. Reinar sobre a criação, exercer a sua liderança na criação, naquele lugar onde Ele te estabeleceu, Ele te chamou para influenciar. Ele chamou você para ser influência por onde você passar. Romanos 5,17 diz, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, o nosso chamado é reinar em vida através de Cristo e estabelecer o seu reino através do seu poder que opera em nós. Efésios 2:6 afirma que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nesse lugar que você foi colocado, você recebeu de Deus autoridade para exercer a sua liderança. Amém? Você tem autoridade em Jesus, tudo aquilo que você precisa para exercer a sua liderança na terra, para ser influência onde você estiver, para realizar tudo aquilo que o Senhor criou você para realizar. Ele já te deu, Ele já proveu, Ele já colocou você nesse lugar. E aí, queridos, quando a gente entende o nosso lugar em Cristo, a gente entende que com Ele a gente deve reinar exercendo essa autoridade. E eu quero entrar com você num ponto um pouquinho mais profundo, que tem a ver com a sua própria vida. Porque o Senhor nos chama para reinar sobre a criação. Mas seria possível você reinar sobre a criação se antes você não exercesse domínio sobre a sua própria vida? Pensa comigo, teria sentido isso? Seria lógico isso? Não. Então eu quero chamar a sua atenção aqui, porque para você liderar sobre outros, em primeiro lugar, você precisa liderar sobre você mesmo, sobre a sua própria vida. E aí eu quero entrar um pouquinho mais fundo com você. A Bíblia diz, Provérbios 25:28, como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se.
Provérbios 16:32, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha o valor que existe no autodomínio. E quando a gente está falando domínio, lembra lá atrás, o Senhor nos criou para dominar, Ele está falando do quê? De liderar. Você precisa liderar a você mesmo. E aí a gente entra, quando eu falei das condições necessárias para a gente exercer aquilo que Deus nos criou para exercer. A autoliderança é fundamental para você conquistar aquilo que Deus quer que você conquiste. Amém? Então lá, Salmos 32:9, não sejam como o cavalo ou o burro. Olha isso. Que não tem entendimento. Você é muito mais inteligente. Amém? Você é inteligente. Mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Amém? Nós temos o Espírito Santo. Nós não precisamos de freios ou rédeas. Nós só precisamos dele para nos trazer a consciência do que nós precisamos fazer, ser, viver, exercer. Então a autoliderança é fundamental. Não existe autoridade se nós não exercermos a liderança sobre nós mesmos. Amém? O nosso inimigo trabalha o tempo todo para nos impedir de vivermos aquilo que Deus tem para nós. O nosso inimigo está o tempo todo tentando nos prender e nos acorrentar. Sabe por quê que ele faz isso? Sabe por que o diabo ele resiste contra você o tempo todo? A Bíblia fala que ele resiste o tempo todo. Ele está o tempo todo, ele está ao derredor. Por que ele faz isso? Para que a gente não alcance, porque se você alcançar, o que vai acontecer, Jô? Vai arrebentar, né? Vai soltar, como diz no meu tempo, arrebentar a boca do balão. Acho que ninguém nem sabe o que é isso. Às vezes a gente fala umas expressões que as pessoas jovens olham e falam, que coisa estranha, né? Existe um potencial bombástico na sua vida. Mas o inimigo sabe disso e ele está tentando te prender. Você, junto com o Espírito Santo, ninguém te segura. Você, buscando viver o que Deus tem para você, nada vai poder te impedir. Se você entender que a graça de Deus está sobre a tua vida, que Ele já te colocou num lugar de autoridade, amém? Mas você precisa se olhar como essa pessoa que recebeu de Deus a capacidade de se autogovernar. Amém? Ele quer que você se governe, Ele quer que você entenda que Ele já te deu essa capacidade. E o inimigo, então, ele usa situações do nosso dia a dia. Ele não pode atingir você, você sabe disso? Que ele não pode atingir você, mas ele usa o seu contexto, ele usa a sua realidade, ele usa o ambiente que você está inserido, sabe? E aí, quando a gente começa a sofrer as situações, tem uma coisa muito importante, e eu vou dizer, atire aqui a primeira pedra, né? Quem nunca viveu isso? Que é uma palavrinha que eu quero, né, uma característica que eu quero falar aqui, que é muito silenciosa, mas que todo mundo aqui, em algum momento, já teve esse sentimento, que é o vitimismo. Então, quando as coisas começam a acontecer com a gente, tudo começa a dar errado e nada começa a cooperar, qual que é o sentimento que vem? A gente acaba tendo pena de nós mesmos. Porque isso é difícil, porque isso, tá vendo, olha, não deu certo, tá muito difícil, aquela situação, olha quanta coisa que acontece. E lá, de forma bem silenciosa, aquele sentimento de vítima, sabe? E quando eu falo isso, eu não estou falando pejorativamente, não, porque todo mundo aqui sente isso. A gente pode falar até como uma forma de dizer, como aquela pessoa é vítima. Gente, todo mundo pode entrar nesse lugar de vitimismo, porque é uma característica do ser humano, se sentir, né, menos favorecido, se sentir mais prejudicado do que os outros. Isso é muito sutil.
aquele sentimento ali de justiça própria que a gente tem, né, que vai tomando conta de forma muito, muito sutil. Eu não merecia estar passando por isso. E isso, gente, é um cárcere silencioso na sua vida. Quando você começa a achar que você, né, não deveria, que aquilo não e começa a colocar no ambiente a responsabilidade daquilo que você está vivendo, você tira de você todo o poder de mudar qualquer circunstância. Já parou para pensar nisso? Quando você coloca o teu ambiente como responsável pelo seu comportamento, causador do seu comportamento, você tira de você a autoridade. Você tira de você aquela posição que Deus já te deu. Então, assuma a sua responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que Deus coloca na nossa mão. O contrário do vitimismo é uma palavra muito dita hoje em dia, que é autorresponsabilidade. Então, responsabilize-se por aquilo que Deus colocou na sua mão. E eu quero entrar em pontos práticos aqui para a gente fechar. Pontos importantes da sua vida, que são coisas que o diabo trabalha o tempo todo para te resistir. Ele vai criando, através dessas coisas, né, são como paralisias mesmo. Ele vai tentando te paralisar. Então, os pontos abaixo, eles vão parecer para você talvez nada espirituais. Você pode pensar, mas não tem nada a ver com o espiritual. Isso tem tudo a ver com o espiritual. Sabe por quê? Porque você é um ser espiritual. Não tem como separar nada na sua vida. Às vezes a gente ouve uma expressão assim, para de espiritualizar. Mas, gente, nós somos espirituais? Tudo na nossa vida é espiritual. Não é verdade? Tudo tem uma correspondência no nosso espírito. Tudo que a gente vive materialmente impacta no nosso espírito. Entenda isso. Isso, obviamente, eu não estou falando... Quando a gente usa essa expressão, talvez a gente está dizendo, para de mistificar. Aí eu concordo com você. Mas espiritualizar é um termo que a gente usa até errado. Porque tudo na nossa vida é espiritual. Então vamos começar. Primeira coisa que eu quero dizer para você. Como eu posso me autoliderar? Tenha rotina na sua vida. Crie rotina. Tenha horário para fazer as coisas. Tenha organização na sua casa. Tenha organização na sua vida pessoal. Porque essa rotina, a falta de rotina vai te impactar na sua produtividade, vai te impactar em você exercer as suas disciplinas espirituais. Não negocie. Crie uma rotina pessoal, onde segunda eu faço isso, terça eu faço aquilo, quarta eu faço aquilo, quinta eu faço aquilo, domingo é dia do Senhor. Eu não negocio. Cultuar o Senhor é a prioridade da minha vida. Eu vou fazer o quê? Eu vou organizar o domingo em função do meu compromisso principal do domingo, que é o culto, gente. Amém? Por quê? Porque o diabo quer roubar isso de você. Cultuar o Senhor tem que ser uma prioridade na sua vida. Pastora, mas eu já oro a semana inteira, eu busco a Deus. Amém, você está fazendo a coisa certa. Mas a Bíblia fala que uma coisa não exclui a outra. Então entenda, gente, vai acontecer de tudo para você não vir no culto. Vai acontecer de tudo, saiba disso. Mas se organize. E aí eu digo, não mistifique. Não mistifica, porque o diabo está trabalhando contra mim. Gente, não mistifique. Você pode decidir o que vai ser o seu dia. Você tem esse poder. Deus deu para você essa ingerência. Amém? Então, crie rotina. Crie rotina na sua casa, com seus filhos. Crie rotina para suas coisas que são inegociáveis. Amém? Crie rotina para o seu devocional. Amém? Tenha rotina. Segunda coisa, gente. Nós somos filhos de Deus. E nós precisamos ser pontuais nos nossos compromissos. Amém? Amém? Nós precisamos ser pontuais, porque isso fala do nosso testemunho. Isso fala do respeito que você tem com as pessoas. Quando você tem um horário para cumprir, você não cumpre, isso impacta não é só em você, mas nas pessoas. Então, por amor a Deus, você precisa fazer isso. Não é por causa das pessoas,
mas é porque você ama Jesus. E a sua vida impacta nas pessoas, a sua vida é um testemunho, gente. Sabe, eu sempre digo assim, tá tudo bem. Se você quer viver a sua vida desse jeito, viva, mas não viva essa vida de uma forma que repercuta nos outros. Porque o problema são as consequências, nós não vivemos no mundo sozinho. Então isso rouba de você a tua autoridade. Você tem tanta coisa bonita para dizer, mas se no mínimo você não faz o que tem que fazer, gente, quem vai ouvir o que você tem para dizer? Você tem uma mensagem linda, mas você não faz aquilo que você, o básico. E sabe, a nossa vida, gente, é uma vitrine. Nós estamos o tempo todo sendo observados. E isso não é uma coisa porque você ou eu queremos. Essa é uma realidade que nós vivemos. Nós somos filhos de Deus, nós somos perseguidos. Sabia que a perseguição, ela é real? Você é perseguido, você é perseguido, então faça a sua parte. Amém? Limpe e organize a sua casa. Amém? Organize a sua casa, ponha as coisas no lugar. Sabe por quê? Porque organização é uma coisa que não é só um proforme. A organização impacta na mente. Você sabia disso? Que tem estudos que comprovam que quando a gente está num ambiente completamente desorganizado, isso traz uma bagunça interior também. E isso sacrifica e compromete a nossa saúde mental, que é o nosso maior patrimônio, amém? Acho que de tudo, né, que a gente pode dizer, a nossa saúde mental é a coisa que tem sido mais atacada nesses dias. Seja excelente no que você faz. Busque excelência em tudo que você fizer. Busque fazer da melhor forma. Não significa que você vai ser perfeito. Não significa que o seu vai ser igual ao do colega. Não estou falando para você se comparar. Porque as pessoas têm os seus modos de ser. O seu excelente pode não ser o meu excelente. Está tudo bem. Porque Deus está olhando o teu coração. Ele está vendo a tua intenção de ser excelente. E é isso que Ele quer ver em você. A sua adoração através do seu melhor. Porque tudo isso é adoração a Deus. Tudo isso é glorificar o nome de Deus, é honrar o nome de Deus. Amém? Cumpra prazos e compromissos. Se você deu uma palavra para uma pessoa, cumpra a sua palavra. Se você assumiu um compromisso e porventura você não pode cumprir o seu compromisso, comunique-se. Avise com antecedência para que a pessoa possa se organizar. Amém? E eu estou falando disso, gente, em tudo. No seu trabalho, na sua escola, em todo lugar, na igreja, em todos os lugares. Porque, gente, isso fala do nosso caráter. Isso fala de quem nós somos. Amém? E nós precisamos ser autogovernados, né? Nós precisamos nos governar. É para isso que Deus nos chamou. Aí eu vou aproveitar e vou falar assim, ó, não deixa ninguém no vácuo, não. Responde lá as mensagens do teu WhatsApp. Quando as mais importantes. Elenca as mais importantes, né? Escolhe lá as mais... Sobrou até para mim. Sobrou até para mim. Vou falar, agora vários líderes falam para mim, gente, ninguém responde nesse grupo. Oh, meu Deus do céu! O Antônio até colocou uma piadinha lá no nosso, um Reels lá no nosso grupo dos jovens lá do Youth. Ninguém dá nem um joinha, gente. Vamos dar joinha pelo menos no grupo, gente, pelo amor de Deus. Deixa todo mundo no vácuo, não pode, né? Sabe que a gente brinca, mas uma coisa a gente precisa entender, nós temos que nos adaptar à realidade. Né? Existem coisas, ok, que são em excesso e a gente precisa dar uma segurada. Né? Mas a realidade é que hoje a comunicação acontece ali. Então nós vamos ter que dar uma puxadinha, né? Eu sei que não é bom, tem gente que não gosta, eu entendo isso, mas gente, você faz só o que você gosta? Me responda. Você quer acordar todo dia pleno e falar, eu vou para o meu trabalho, feliz da vida. Todo dia você está assim? Não, né? Muitas vezes você vai porque você tem que ir, não é verdade? Não é? Mas então se autogovernar é não fazer só o que gosta. Se autogovernar é entender que a sua vida não é só para você. Lembra?
A sua vida não é só para você. Você não foi criado só para se satisfazer, para fazer o que é bom para você. Você foi colocado numa sociedade para influenciar as pessoas. Mas para influenciar as pessoas, você tem que primeiro se governar. Amém? E se governar fala de não fazer só o que você quer. Amém? E acredite, se você vive assim, a sua saúde mental é comprometida também, sabia? Você fica ansioso, você fica muitas vezes chateado, enfim, tantas coisas, nós não vamos entrar nisso agora. Ensine seus filhos, não apenas com sermões, mas pelo seu exemplo. Não adianta você chamar teu filho e falar, você não devia ter feito assim, assim, você devia ter sentado na mesa assim, mastigado de boca fechada, não. Se você não está tendo um comportamento exemplar. Ninguém é perfeito, tá, gente? Aqui, ó, vou já levantar aqui, não sou perfeita, não sou 100%, nenhum de nós é. Mas busque, mais do que dar sermão no seu filho, se preocupar em dar o exemplo. Né? Às vezes eu vejo assim, né, pais pegando os filhos, né, e eu já fiz isso muitas vezes, estou olhando para si aqui, estou tirando sarro porque ela fala que ela faz isso também. A gente fala. Mas e o exemplo? Né? Amém? Mais uma coisa bem básica, eu estava hoje lá na minha casa, eu estava preparando a palavra, hoje estava finalizando ali, orando e tal, de repente me deu uns 5 minutos, eu estava escrevendo, jogue fora o que não te serve mais. Aí o Edivaldo viu, eu falei, vou parar isso aqui, vou começar a limpar esse negócio aqui. Porque a gente tem que se desprender de tudo aquilo que é demais, que é excesso. E às vezes aquelas coisas velharadas, aquele monte de papel que a gente não precisa mais, sabe? Para e limpa o teu armário, limpa as tuas coisas, joga fora o que não serve. Amém? Isso traz para você, o que abre demanda para você. Amém? Limpa os espaços, jogue, e aí nós podemos dizer também da nossa própria vida. Tira o que não te serve, sabe? Limpa o que não te serve. Isso não serve mais para mim, não, sabe? Eu não quero mais ser assim. Vou tirar. Não quero zona cinza na minha vida. Amém? Vou arrancar. Não me serve mais viver assim. Termine o que você começa. Tudo que você começar, gente do céu, é desesperador. Desesperador. É para mim? É uma indireta isso? Ô doido, não fala assim, né? Eu já melhorei muito. Eu ia bem dar esse exemplo mesmo. Porque quando a gente casou era muito engraçado. Ele chegava em casa, eu já melhorei muito, gente, muito. Mas assim, ele chegava em casa assim, eu estava limpando a casa, a gente era recém-casado. Ele olhava, ele falava, meu Deus, está tudo fora do lugar nessa casa. O que está acontecendo? Aí ele dizia assim, termina o que você começa. Se você começar a limpar a cozinha, termina de limpar a cozinha, não vai limpar a sala antes de terminar de limpar a cozinha. Né? E aquela ansiedade, quem já teve isso? Eu quero limpar tudo hoje. E aí você vai lá, você desorganiza tudo, deixa aquela caos na sua casa. Então, hoje eu também não consigo, mas eu era assim. Né? E aquela ansiedade de querer tudo no lugar, abre todas as portas, não consegue fechar, acabou o dia, está tudo pela metade. Então, crie uma rotina onde você possa administrar o seu tempo, sabendo, aquilo lá eu não vou conseguir terminar, eu não vou nem começar. Termine o que você começa. Amém? Cumpra, né, aquilo que você se dispõe a fazer. E por último, eu quero falar de algo muito importante, que é você cuidar de você mesmo. Cuide de você mesmo. Cuide da sua saúde. Cuide, faça atividade física. Por quê? Porque você quer viver muito, amém? Você quer viver para ver os teus netos e os netos dos teus netos. Quem quer ver o neto dos netos aqui? Eu quero. E você quer viver caminhando. Você não quer viver só deitada numa cama sem poder nem se mexer. Você quer caminhar, você quer poder brincar com ele, você quer poder fazer as suas coisas. Para isso você precisa ter saúde. Então cuida da sua alimentação, faz atividade física, cuida da prevenção, amém? Cuida da sua vida espiritual.
Tenha rotina na sua vida espiritual. Sabe, a gente precisa, gente, ter tempo de oração, ter tempo de jejum. Sabia que você precisa jejuar? Não só fazer o básico, porque Deus sempre chama a gente para fazer mais. Então busca ter uma vida de consagração, busca ter uma vida onde você sempre vai ter uma experiência nova com Deus. Vai para o teu quarto em secreto, fecha a porta e busca Deus ali. E deixa o Senhor falar com você, porque eu tenho certeza que Ele vai falar. Amém? Então não tenha essa área na tua vida negligenciada, porque eu sei que ali você está abrindo um espaço para Deus falar com você. E Ele quer, e não só isso, gente, é o nosso alimento, é o que nos sustenta. O espiritual é o que nos segura muitas vezes. Sabe, eu tenho, assim, eu olho aqui para a Kelly, eu vejo muito isso nela. Ela se propôs esse ano a ler a Bíblia, acompanhar, cumprir ali com a leitura bíblica, e a transformação que eu vi na vida da Kelly, em tudo, né, Kelly? Gigante. Amém? Por quê? Porque ela se dispôs, ela foi contra algo que ela sabia que estava resistindo contra ela, que era se posicionar e falar, eu não vou deixar me atrapalhar, faça chuva, faça sol, eu vou ler a palavra. Amém? Muitas vezes a gente pensa, gente, são 10 minutos. Se você ler, acompanhar a nossa leitura, são 10 minutos por dia. E, gente, não tem como viver, conhecer Deus se você não lê a Bíblia. Não tem como. Vir só no domingo no culto, a gasolina na segunda já acabou. Não tem mais gasolina para terça. Amém? O alimento que você comeu aqui vai servir para um dia. Na terça você já está lá raliando, como diz o outro. Na quarta você já está se arrastando. Na quinta você já está quase sendo enterrado. E é verdade. Então tenha a sua vida, a sua busca pessoal com Deus. Amém? A sua vida valida o que você diz. Busque também cuidar da sua mente, busque autoconhecimento, busque pessoas que você possa ser acompanhado, discipulado, instruído. Nós temos aqui o discipulado, é um grande privilégio. Então busque ser acompanhado, busque ter alguém para dividir a sua vida, uma pessoa que vai orar com você, que vai te orientar, que vai te aconselhar. Ninguém anda sozinho, gente. Ninguém anda sozinho, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de rede de apoio. Sabe que existe pesquisa científica que comprova isso? Você precisa ter alguém para te apoiar, para estar do teu lado. Amém? Então a sua vida valida o que você diz. Você não pode ter um lindo discurso, maravilhoso, muito conhecimento, conhecer a Bíblia de capa a capa, decorar todos os versículos se isso não transformar você. Não vale nada, letra não vale nada. Mas a sua vida, nas coisas mais simples, e eu falei de coisas aqui tão simples, né? Tão do dia a dia, tão... Você fala assim, meu Deus, tem que ouvir isso numa pregação? Tem. A gente tem que ouvir. Amém? A gente precisa lembrar das coisas elementares da nossa vida. Porque Deus quer que a gente bote tudo em ordem. E se você carrega algo, as pessoas vão ouvir o que você tem para falar. Se a sua vida validar o que você tem para falar. Sabe, gente, às vezes a gente vê pessoas com tanto potencial, com um chamado incrível, mas que não rompem porque não conseguem botar em ordem o básico. Entendem? Entendem? Chegar no horário. É básico. Entendem? Agora, eu sei que muitas vezes pode parecer difícil. Não ande sozinho. Você tem ajuda para isso aqui. Amém? E a gente quer crescer todo mundo junto. Nós queremos refletir o Senhor em tudo que nós fizermos. Sabe? Tudo isso reflete Jesus. Nós estamos falando de Jesus, a gente está falando de honrar o Senhor. A gente está falando de viver para a glória dEle, de viver para expressar a glória dEle. Amém? A palavra de Deus lá em Hebreus diz, Hebreus 12:1, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas,
Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Você não pode mudar o seu contexto, mas você pode mudar você. Você pode mudar a forma como você reage ao seu contexto. Você pode, sabe que se você muda você, você muda o seu contexto? Tenha responsabilidade com aquilo que Deus entregou na sua mão. Lidere onde você estiver. Lidere a sua própria vida, amém? Eu quero convidar você para ficar de pé agora. Quero pedir, conforme você for ficando de pé, feche os teus olhos. E meu objetivo, ao ministrar uma palavra assim, é que você possa não só ter consciência, porque talvez você tenha consciência, mas que o Espírito Santo possa fazer você entender que tudo o que você faz é para a glória de Deus. Tudo que você é para a glória de Deus. E se você ama o Senhor, a sua vida precisa refletir o Senhor. E a sua vida reflete o Senhor nas pequenas coisas e nas grandes coisas. E eu creio, queridos, que para que haja uma mudança na nossa vida, nós precisamos nos arrepender. Porque tudo é para a glória do Senhor. Tudo é para glorificar o nome dEle. Então começa a falar: Jesus, eu entrego a minha vida. Eu não quero ser como um carro desgovernado, sem freios. Eu não quero ser como uma cidade sem muros. Eu não quero ter que ter freios que me impeçam. Mas eu quero, Senhor, entregar minha vida ao Senhor e manifestar o Senhor em tudo que eu fizer. Nas pequenas coisas do meu dia. O meu exemplo, Senhor, na sociedade, Pai. Eu quero influenciar a minha sociedade através do exemplo que tem a ver com o que o Senhor fez na minha vida. Começa a dizer para Jesus: gere em mim, Senhor. Gere em mim, Senhor, um espírito reto. Eu quero ser reto em tudo que eu fizer. Eu quero ser um homem de uma palavra só, uma mulher de uma palavra só. Eu quero ter disciplina. Eu quero cumprir os meus compromissos. Eu quero ter ordem, porque a ordem reflete o céu. A ordem tem a ver com o Senhor. E tudo que o Senhor fez é ordenado. Então eu quero que essa ordem esteja na minha vida. Oh Jesus, sonda o meu coração, Senhor. Sonda, Senhor, o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda o meu coração, Senhor. Muitas vezes eu tenho amado mais a mim mesmo do que ao Senhor. Eu tenho amado, Senhor, o meu comodismo, aquilo que parece bom e satisfatório para mim. E eu não tenho te colocado, Senhor, em primeiro lugar, em tantas áreas da minha vida, Jesus. Eu quero me arrepender nessa noite. Deixa o Espírito Santo falar com você. Se quebranta diante do Senhor agora. Se quebranta diante do Senhor. Oh, Jesus. Enquanto nós estamos glorificando o Senhor nessa noite, nesse lugar, permita que Ele libere sobre você uma nova porção, uma nova revelação. Enquanto você o adora, que Ele possa te limpar e te purificar e gerar em você um profundo arrependimento, para que você entenda que tudo é para Ele, tudo vem dEle, tudo volta para Ele. E no final o que vai subsistir é apenas você e Ele. Oh Deus, pesa-nos na Tua balança, Senhor, pesa-nos na Tua balança, Jesus. Oh Deus, limpa-nos e nós seremos limpos, Senhor. Purifica-nos, Pai, nós seremos puros. Cura-nos e nós seremos curados. Oh Jesus.
Para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Sabe, queridos, existe a graça de Deus. E a graça de Deus, além de ser o poder de Deus, ela é uma capacitação que vem do alto para você vencer todas as áreas da sua vida. E eu sei que nós, como seres humanos, nós somos pessoas que não temos uma tendência a nos esforçar, que não temos uma tendência a fazer algo a mais. Mas sabe, você foi chamado para viver não na tua força, não na tua limitação, mas existe uma graça capacitadora que vem do alto. Existe uma capacidade que não é tua. Você não precisa se esforçar, mas simplesmente dizer: Senhor, eu desejo, Jesus. Eu desejo essa capacidade que vem do Senhor. Sabe, não foca em tudo de uma vez só, porque pode parecer muito, mas começa com pequenas coisas. Começa uma coisa de cada vez. Amém? Coloca metas que são metas pequenas, e conforme você vai atingindo aquelas metas, você vai ganhando mais coragem para continuar. Oh Jesus, nós te pedimos a tua graça. Oh Pai, nós pedimos a tua graça. Deus, nós pedimos a graça do Senhor, a força, a capacidade que vem do Senhor, a capacitação que vem do Senhor, para nós vencermos todas as áreas da nossa vida, para que o Senhor seja refletido em nós, não por nós, Senhor, mas porque nós entendemos o nosso chamado, porque nós sabemos para aquilo que nós somos chamados, e não é viver apenas para nós mesmos, para refletir quem o Senhor é, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. A Ti seja, Senhor, a glória, a honra e o poder para sempre e sempre, Jesus. A
te limitem.